que causou em todos nós, a nossa bancada, e no Senado, e penso que em aqueles que tomaram conhecimento dele, um profundo constrangimento. Esse fato já foi comentado aqui hoje, dessa tribuna, pelo senador Mário Couto. O senador Álvaro Dias também já se pronunciou sobre ele, e há em curso uma iniciativa na Câmara para que haja uma apuração desse fato pela Comissão de Ética da Presidência da República. Eu me refiro, senhor presidente, à utilização pela ministra Idely Salvati, ministra que cuida das relações institucionais, de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, baseado em Santa Catarina, e que tem como prioridade das prioridades esse helicóptero, que é uma aeronave equipada com maca, com balão de oxigênio, com equipamentos de primeiros socorros, e tem como finalidade, dizia eu, acudir aquelas pessoas que são vítimas de acidente rodoviário, que precisam de um socorro imediato. Não podem esperar por um transporte via terrestre e que precisam efetivamente de uma intervenção muito rápida, da qual depende a vida ou a morte. Pois bem, a ministra Idely Salvati, segundo reportagem publicada no jornal Correio Brasiliense, deu-se ao desfrute de utilizar esta aeronave, claro que com autorização da Polícia Rodoviária Federal, mas se trata de uma ministra de Estado, que trabalha ao lado da Presidente da República, deu-se ao desfrute de utilizá-la para as frequentes viagens que faz ao seu estado de Santa Catarina, onde é candidata ao Senado. Ela utiliza, segundo a reportagem do jornal, essa aeronave para ir a eventos de natureza política que nada tem a ver com a sua função institucional. Usa o helicóptero da Polícia Rodoviária para ir à inauguração de obras, entrega de casas, assinatura de ordem de serviço de uma obra rodoviária e até mesmo para a formatura de corpo de bombeiros. Ela viaja frequentemente ao seu estado e, no seu estado, costuma se deslocar para esse tipo de evento com o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Um helicóptero, aliás, que tem a dupla finalidade. A finalidade de servir à Polícia Rodoviária Federal, nas suas funções institucionais, e também de servir ao SAMU, pois ele é adaptado para isso. Mas a ministra parece que desconhece, segundo a reportagem do jornal, qual é a prioridade a que se destina essa aeronave. É para atender as vítimas de acidente ou é para levar a ministra nos seus passeios de natureza eleitoral? Evidentemente que quem lê a reportagem, quem toma conhecimento desse fato, só pode ficar escandalizado. E mais ainda, mais escandalizado ainda, com a resposta que a ministra deu à reportagem quando procurada. Disse a ministra Idely Salvati o seguinte: mas todos fazem isso. Não dá nada de errado, todos fazem isso. Mas como? Então, se todos fazem, não é errado? Não é errado desviar um equipamento que deve servir a salvar vidas para um deslocamento de natureza meramente particular, ainda que seja ela ministra de Estado, pois se trata da promoção da sua candidatura, promoção antecipada da sua candidatura. Ouço os apartes do senador Pedro Simon, com quem conversei ainda há pouco sobre o assunto, e o aparte do senador Pino Maia. Pois não, Pedro Simon. O Brasil aprendeu a não se chocar com o escândalo. Tudo que acontece parece que já... Agora, essa foi muito séria. Esse abuso de avião oficial a gente conhece. O ministro que cuida desse assunto no governo da Dilma
merece todo o meu respeito. E foi baixada, inclusive, uma regulamentação interna de como usar os aviões oficiais. Até porque tem uma explicação, avião da FAB, ele tem que andar umas horas para lá, para cá, não pode ficar parado, é uma coisa. Agora, isso que está se vendo não tem nada que ver com tudo que já aconteceu em abuso de avião oficial. É um outro assunto, é um outro capítulo. E convém que se entenda da gravidade que isso no governo do PT esteja acontecendo. É o abuso dos abusos. Chegar no seu estado, pegar um helicóptero para fazer campanha. Ainda se fosse lá em São Paulo, um helicóptero do empresário, São Paulo, senador, é a segunda cidade do mundo que tem mais helicóptero. Você sabe melhor do que eu. É Nova York e São Paulo. Agora, em Santa Catarina só tem um helicóptero que a polícia usa. E a polícia só usa, transformou o helicóptero numa ambulância, com todos os serviços de emergência. Em convênio com o SAMU. Está ali à disposição de qualquer caso que aconteça, telefona e está lá o helicóptero, para levar para o hospital, para fazer o que quiser. Chega no fim de semana, desmonta o helicóptero, transforma só de passagem para a ministra fazer a sua campanha. Chega na segunda-feira, volta a montar o equipamento de enfermagem. Perguntando, o que é uma outra coisa que é muito grave, perguntando para ela como ela fazia isso, ela responde: todos os ministros fazem assim, sinal que está certo. Essa é a afirmativa da ministra. Então, quem está dizendo agora que todos os ministros agem assim, é a senhora ministra, não é a oposição, não é ninguém. Ela que disse. Eu uso porque todos os ministros fazem o mesmo. Com toda a sinceridade. Eu estranho que a senhora presidenta ainda não tenha dito nada. Agora, eu acho, se eu fosse líder da oposição, com a capacidade de Vossa Excelência, ela devia ser convidada a vir conversar com a gente. Ela devia vir aqui conversar com a gente. E a presidenta tem duas obrigações. Primeiro é determinar o que vai fazer com a ministra. E segundo, é uma afirmativa dela que todos fazem isso. Se a ministra diz que todos os ministros do governo fazem isso, eu vou duvidar que ela se espelhou nos ministros que fazem isso e fez também. Eu acho com toda a sinceridade. Esse é um fato grave demais. No meio estamos discutindo aqui o problema da saúde, vamos votar hoje, o negócio da emenda, no meio disso, um governo do PT, por amor de Deus, eu acho, digo a Vossa Excelência, nós devíamos convocar, seja o que for, ela devia vir aqui e se desculpar. E a presidente tinha que tomar uma posição dizendo, porque ela, desde que a notícia saiu no jornal, a presidente da República é responsável por isso. E quando ela disse à ministra que todos os ministros fazem isso, então o responsável se chama a presidência da República, que tem que responder. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Pedro Simão. Eu quero comentar também outros aspectos da resposta da ministra Salvati. Ela disse o seguinte: eu voei autorizado pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Ora, vamos colocar numa balança. De um lado, uma ministra de Estado poderosa, que despacha diariamente, mais de uma vez, provavelmente, com a presidente da República, que trabalha no mesmo prédio, apenas com um andar de distância da presidente da República, e, de outro lado, um superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Se chega o ministro e diz: eu preciso usar o helicóptero, fica muito difícil, convenhamos, ao policial rodoviário federal dizer: não, a senhora não pode, ministra, porque esse helicóptero é para atender casos de acidente, para atender saúde, para atender casos de vida ou morte. E a desculpa, além dessa desculpa esfarrapada, lembrada pelo presidente Simão, pelo senador Simão, de que, afinal de contas, todos fazem isso, há uma outra que eu leio nos jornais, é de que o helicóptero que foi utilizado, todas as vezes que a ministra requisitou o helicóptero, ele não estava sendo usado para atendimento a acidentes. Como se o acidente tivesse dia e hora marcada para acontecer. Não, senhor ministro, o senhor não pode usar o helicóptero agora, porque daqui a 5 minutos vai ter um acidente com feridos graves. Como se fosse possível se prever a ocorrência de acidentes de gravidade tal que exigiriam remoção de feridos pelo helicóptero. Ouço a parte do líder Agripino Maia. Senador Aloysio Nunes,
Todos os argumentos que foram usados aqui de condenação a esse fato lamentável são dignos de consideração, de apreciação. Agora, eu tenho cá comigo um pensamento. Há poucos meses, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro de Estado, recentemente, usaram jatos da FAB, do Grupo de Transporte Especial, para viagens para as quais não havia justificativa oficial e foram objeto de malhação durante semanas. Em primeira página de jornal, em notícias recorrentes na televisão, nas rádios do Brasil inteira, abriu-se um tímido processo junto à Comissão de Ética Pública do governo e a Comissão de Ética Pública manifestou uma tímida consideração de reprovação. Ou seja, impunidade, que eu acho que é a marca desse governo. O mal feito acontece, a denúncia é feita e o responsável pelo zelo do patrimônio público não toma providência nenhuma. É conivente com os deles. É como com os mensaleiros, a mesma coisa. Os mensaleiros são recebidos nas reuniões do PT com abraços e com ipiúrra. Entre eles, tudo vale. Agora vem, ao invés de ser presidente da Câmara ou ser ministro, que inclusive ressarciu, tomou iniciativas de mais ou menos pedir desculpas, reconhecimento de que o fato estava incorreto, nunca mais repetiu a prática do uso indevido. Em cima de tudo o que aconteceu, uma ministra cujo gabinete é no Palácio do Planalto, onde tudo acontece, onde tudo é para acontecer. Inclusive a avaliação, a averiguação da Comissão de Ética Pública, tudo isso está ali por aqueles corredores do Palácio do Planalto. Aí vem a ministra e usa um helicóptero para fazer manifestações ou movimentações de cunho político-partidário, suponho eu, ou pré-eleitoral. Isso tudo é movido por uma razão. Como não houve punição pelo fato, como eles acham que entre eles tudo cabe, isso não tem fim e vai acontecendo. E o pior é que agora acontece com um helicóptero que existe, comprado com dinheiro do contribuinte, mantido com dinheiro do contribuinte, para atender ao contribuinte quando ele se acidenta. Mas não. E é um atendimento que não pode esperar, um atendimento urgente, de acidentes graves. A não ser, senador Aloysio, que mais importante do que salvar uma vida fosse deslocar a ministra de um ponto para o outro. Talvez esse fosse o entendimento da ministra ou do governo federal, porque até agora não houve manifestação nenhuma por parte do Palácio do Planalto. Eu já fui governador. E se isso fosse comigo, acontecesse um fato desse, no âmbito da minha administração, eu tomaria providências imediatamente por entender que tinha havido uma grave ofensa aos costumes. Aos costumes. Agora, o que acontece? Esse governo, se o mal feito é entre eles, cuida-se de botar panos mornos e passar para frente, porque rapidamente vai se esquecer o assunto. O povo pode até esquecer, mas vai se lembrar um pouquinho mais na frente. Por essa e por outra, senador Aloysio, é que as manifestações de rua aconteceram e vão continuar a acontecer, porque não houve nenhuma resposta à altura das aflições mostradas na rua pelo governo da presidente Dilma. É por essa e por outras que esse estado de coisas está aí e vai se acrescentar. Eu quero, com essa minha palavra, manifestar o meu inteiro apoiamento à palavra de reprovação que Vossa Excelência traz nessa tarde da tribuna do Senado. Eu agradeço a Vossa Excelência e comunico à Casa, especialmente ao senador Pedro Simon, que aqui estou encaminhando, por intermédio da presidência da Casa, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, um convite para que a ministra Ideli Salvati compareça até esta comissão para dar as suas explicações. Ouço o líder do PT, meu querido amigo... Meu querido Aloysio, primeiro Vossa Excelência sabe do carinho, do respeito, enfim, que tenho por Vossa Excelência. Eu agora fiz o contato com a ministra, ela está me encaminhando uma nota que ela, em razão de um editorial de um jornal, ela fez uma nota esclarecendo.
não recebi ainda, não li ainda, e com o maior prazer repassarei a Vossa Excelência, ao senador Agripino, enfim, ao conhecimento da população nesta casa e também dos nossos pares. Mas faço aqui um depoimento pessoal. Ainda em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi para um importante momento no meu estado para a inauguração do Museu do Homem Americano e uma visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele, com outros ministros, se deslocaram num avião da FAB, de avião até São Raimundo, de São Raimundo de helicóptero até o ponto. Outros ministros em avião, por coincidência, da Polícia Rodoviária, na época do Maranhão, Piauí não tinha naquela época. E é naturalíssimo. Governo tem uma estrutura. Eu não tenho o maior medo do mundo de andar de helicóptero. Certa vez, andando em num dia de chuva, alguém me disse quando estava no ar: você sabia que só tem 2 tipos de helicóptero, o que já caiu e o que vai cair? Então, eu confesso desse ponto. Só não Mas Vossa Excelência, nem a ministra, nem ninguém. A nota que ela diz aqui, me permite estar aqui agora, sobre o editorial do Correio Brasiliense desta terça-feira, intitulado SAMU, a serviço exclusivo de Deli Salvati, a secretária de Relações Institucionais da Presidência da República esclarece que o Correio Brasiliense errou ao afirmar que a ministra da Secretaria de Relações Institucionais utilizou helicóptero da Polícia Rodoviária Federal para uso privado. A aeronave foi utilizada sempre em agendas oficiais de governo, por 5 vezes entre 2012 e 2013, de acordo com a disponibilidade e anuência da Polícia Rodoviária Federal. O Correio Brasiliense errou ao afirmar que o helicóptero citado no editorial pertence ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU, a aeronave da Polícia Rodoviária Federal. O uso é multifunção, além de ser utilizada pelo SAMU, também é utilizado para missões de policiamento e transporte de autoridade, conforme portaria interna da PRF. 3. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais nunca exigiu que fossem retirados da aeronave equipamentos destinados a salva-vidas. Nas oportunidades em que utilizou a aeronave em agendas oficiais, houve pedido prévio para utilização, que ocorreu sempre com autorização da PRF, sem prejuízo às atividades de resgate e policiamento. Por fim, a ministra-chefe afirma que respeita o exercício da profissão jornalística, mas lamenta a publicação de informações inverídicas e acusações levianas, que não condizem com a atuação e credibilidade do Correio Brasiliense. É essa matéria que é distribuída pela ministra. O que eu posso afirmar aqui, a grosso modo aqui, as atividades que ela exerceram, atividades da sua agenda oficial. Segundo, eu devo aqui clarear que em governos de diferentes partidos e de diferentes partes do mundo se utilizam dos instrumentos de Estado, considerando a necessidade de agendas muitas vezes impossíveis de serem cumpridas com transportes terrestres. Repito, eu particularmente continuo com medo danado de helicóptero. Muito obrigado. Agradeço a parte, Vossa Excelência, e a nota da ministra reforça a minha convicção de que realmente é importante que ela compareça perante a Comissão de Fiscalização e Controle. Porque, primeiro, ela disse que não mandou retirar os equipamentos que servem para o atendimento à saúde, que são maca, balão de oxigênio, tubo de oxigênio e outros materiais de primeiros socorros. Então, ela voou com o helicóptero equipado com esses dispositivos para atendimento à saúde. Ela não mandou retirar, voou com eles. Segundo, dizer que é impossível um deslocamento terrestre no estado de Santa Catarina para comparecer a acontecimentos de importância planetária, não tenho dúvida, como formatura de corpo de bombeiros, como entrega de casas, como inauguração de obra, como a assinatura de uma ordem de serviço, que não é de competência dela, para a transposição do túnel do Morro do Formigão. São todos acontecimentos de importância extraordinária, planetária, mas que poderiam ser atendidos por um deslocamento no estado de Santa Catarina, de carro, ou até mesmo com um helicóptero contratado pela Presidência da República, mas que não implicasse na retirada de um bem
que está lá para servir a casos de urgência que dizem respeito à vida. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. É a questão da prioridade. O que é mais importante? Não é? Eu ouço a parte, eu creio que já estourei o meu tempo, se o presidente da sessão concordar, eu ainda ouço a parte do senador Ciro Miranda, do senador Flecha Ribeiro, senão serei obediente, como sempre, ao regimento interno e à campainha de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Mozarildo. Senador Aloísio, eu me solidarizo com as suas palavras e me apego no que falou o senador Zé Agripino. A impunidade traz essa arrogância, essa empáfia. Aliás, não é a primeira vez que a ministra ocupa as páginas do jornal. O ano passado mesmo também foi questionada por voos da FAB, inclusive conduzindo, acho que um parente. E isso tem acontecido de uma maneira constante, repetitiva nesse governo. O que prova é que a impunidade traz o dono, que esse país tem dono, que o governo manda, faz, desfaz e não dá satisfação. A população, entre aspas, que se lixe. Se alguém for acidentado, é mais um que vai morrer. Como não tem essa preocupação, então é o zero e vezeiro que está acontecendo. E nós temos uma história nos últimos 2 anos em que é intimidado, evidentemente, uma polícia rodoviária em dizer não. Não tem coragem, porque amanhã, provavelmente, esse comandante vai ser afastado. Então, ou nós chamamos para que ela venha realmente se explicar e se dê um basta definitivo no que acontece nesse país, com essa impunidade, arrogância. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que reforça a minha tese, a tese que venho defendendo dessa tribuna, e queria também dizer a Vossa Excelência, especialmente ao líder do PT, que não sei se a lei que ele anunciou, a lei estatística, de que o helicóptero vai cair ou já caiu, é verificável. Claro que Sua Excelência fez aqui fez humor, e é apenas um receio pessoal dele, como eu tenho medo de outras coisas, medo de alma do outro mundo, por exemplo, me apavoro. Mas, não sei se o helicóptero está fadado a cair ou não, mas o fato é que o mau uso e o abuso de helicóptero derruba reputações de governantes. Veja o que aconteceu ainda há pouco com o governador Sérgio Cabral, que tem virtudes e defeitos na sua administração, mas cujo abuso no serviço de helicóptero contratados pelo governo, helicópteros que não eram os helicópteros destinados ao policiamento e muito menos ao SAMU. Vejam o rombo que isso causou na sua reputação. Vejam o rombo que isso causou na sua reputação. Então, essa maneira ligeira, digamos, de tratar o assunto, que foi a marca da primeira reação da ministra, e que, lamento dizer, continua presente na nota que ela enviou, pode causar um rombo muito grande na reputação do governo como um todo, porque depois se trata de uma autoridade que se situa no topo da hierarquia política do nosso país. E eu lamento profundamente que isso tenha acontecido e espero que a ministra venha dar explicações convincentes sobre esse fato. Ouço a parte, finalmente, do senador Aloísio Ribeiro. Nunes Ferreira, Vossa Excelência trata o assunto com toda a responsabilidade e a importância que ele tem para a sociedade brasileira. Eu acho que para o PT, os fins justificam os meios. Então, a ministra, ela ter usado um helicóptero da Polícia Rodoviária para o SAMU, para ela não tem importância nenhuma o fato de, nesse ínterim, ocorrer algum acidente numa rodovia lá de Santa Catarina e for necessário a utilização do helicóptero. Ela estava usando para algo que, como Vossa Excelência colocou, de grande representatividade para a República. Então a ministra Ideli, eu lembro, e o senador Wellington colocou aí que já fez uso por 5 vezes
do helicóptero. Quer dizer, já é comum ela usar esse helicóptero lá para ações governamentais, entre aspas. E mais do que isso, quando ela foi ministra da Pesca, senadora Luísa, é bom lembrar que houve uma licitação para a compra de lanchas, de barcos de pesca, naquela altura, que até hoje ficou sem explicação por parte da ministra Ideli. Então, eu quero parabenizá-lo por você trazer à tribuna do Senado, neste momento, algo que repercute no Brasil por inteiro e que a ministra não dá importância, acha que é corriqueiro isso, e o jornal que conta uma inverdade que, na realidade, Vossa Excelência tem razão, ela tem que vir aqui ao Senado Federal para expor aos senadores o que realmente ocorreu lá no estado da ministra. Agradeço a Vossa Excelência. Apenas para concluir, quero dizer também que merece todo o nosso reconhecimento a reportagem do Correio Brasiliense. Não fosse a argúcia da reportagem, não fosse o seu zelo na apuração, esse fato teria passado desapercebido e esse abuso não teria recebido a censura que merece de todos nós. Entrego então, senhor presidente, a Vossa Excelência, o requerimento a que me referi de convite para que a senhora Ideli Salvati, ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, compareça à nossa Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Fiscalização e Controle para as explicações necessárias.